Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, eu vou apresentar a vocês nesse vídeo a resolução das questões de Química da prova de conhecimentos específicos do PAS 3, PAS UEM terceira etapa. Essa prova foi feita em 2022. Bora lá? A questão de número 36 dizia o seguinte: a biogeoquímica marinha é um sistema muito sensível a variações externas, como as mudanças de temperatura e de composição atmosférica. Os recifes de corais, por exemplo, são depósitos de carbonato de cálcio, que é um sal de pouca solubilidade, né? Carbonato de cálcio fixados pelos corais, organismos vivos, em um processo que leva milhares de anos. E sua existência é totalmente dependente da manutenção das temperaturas oceânicas, cujas pequenas elevações acabam por matar os organismos fixadores. Além disso, a sensibilidade de carbonato de cálcio às variações de pH está relacionada à situação de solubilidade dos recifes já fixados. Com base nessas informações e dados os equilíbrios químicos a seguir, assinale o que for correto. O primeiro equilíbrio que aparece para você é o equilíbrio da dissolução do carbonato. Ele dissolve muito pouco em água. Em ácido dissolve super bem. Em água ele dissolve pouco, o KPS é bem pequeno, você percebeu, né? 10 elevado a menos 8. O segundo e terceiro equilíbrios, eles representam as duas etapas de ionização do ácido carbônico. Primeira etapa tem uma constante Ka1, segunda etapa tem uma constante Ka2. Só para eu te lembrar, quando um ácido ioniza em duas etapas, como é o caso, a constante da primeira ionização é sempre bem maior que a segunda. Pronto. E o quarto equilíbrio é só para te mostrar como que o gás carbônico se comporta em água. Gás carbônico com água forma um ácido bem fraquinho, que é o carbono. Beleza? 0,1. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera acarreta a solubilização acelerada dos recifes. E aí? Você concorda que gás carbônico é um óxido? É um óxido com características ácidas. Quer dizer, você tem excesso de gás carbônico, o meio fica muito ácido, até porque você forma esse ácido carbônico aqui. Em meio ácido, a solubilidade dos carbonatos aumentam. Então, se o meio está muito ácido, o carbonato de cálcio vai se dissolver. E se ele dissolver, você está destruindo esses recifes de corais. Beleza? Tranquilo? Então, o aumento da concentração do CO2 na atmosfera acarreta uma solubilização acelerada dos recifes? Sim. Você acelera por quê a solubilização? Porque em meio ácido, os carbonatos se dissolvem melhor. Perfeito. Em regiões vulcânicas ativas, a formação de recifes é ainda mais prejudicada pelos gases vulcânicos solubilizados em água, gases que geram ácidos mais fortes que o H2CO3. Então, quando o problema é só o CO2, a velocidade de solubilização desses recifes é uma. Agora, imagine um lugar que tem muitos gases sulfurados. Aí você vai ter ácido sulfúrico sendo formado. Como o ácido sulfúrico é muito mais forte que o carbônico, esse processo de solubilização será mais acelerado ainda. Pegou? Então, 0,2, perfeito. 0,4. A hidrólise do íon carbonato causada pela acidificação do meio dificulta a fixação dos recifes. Vamos devagar aqui. Vou mostrar primeiramente para você a hidrólise normal, bonitinho. O que é hidrólise? É quando um determinado íon quebra a água, ou melhor, reage com a água. Então, o carbonato, que é o CO3-2, ele pode reagir com água. Você sabia disso? Essa reaçãozinha é denominada hidrólise, é um processo reversível. Pode chamar de hidrólise salina, para ficar mais bonito ainda. O que acontece quando esse carbonato reage com água? Ele forma um íon bicarbonato, que é um HCO3-. E o que mais, Wanderson? Ele libera o íon OH- da própria água. Essa é a reação de hidrólise normal, que você deve se lembrar. Mas está falando de uma hidrólise que ela é tipo acelerada por um meio ácido. E aí?
que acontece quando o meio está muito ácido? Bom, meio muito ácido, Wanderson, os níveis de hidroxila caem. Concorda? O H+ em excesso consome hidroxila. Faz sentido? O que vai acontecer com esse equilíbrio? Ele vai ser deslocado para a direita. O CO3, chamado de carbonato, vai se transformar em bicarbonato. Se você vai reduzir a concentração de CO3, olha para o primeiro equilíbrio aqui. Se você reduzir a concentração do CO3, esse equilíbrio também será deslocado para a direita. Ou seja, você está realmente dissolvendo, desmanchando esse recife de coral. Ok? Beleza? Então, a hidrólise do carbonato, causada pela acidificação do meio, dificulta a fixação de recifes? Sim, está perdendo o carbonato. Se você está perdendo o carbonato, o equilíbrio da dissolução, que é o equilíbrio número 1, vai se deslocar para a direita. Você vai solubilizar e não fixar o carbonato. Então, dificulta a fixação de recifes de corais. Perfeito. Show de bola. A 08 diz que a constante da primeira ionização é menor que a segunda, mas eu te falei logo no comecinho que quando um processo de ionização acontece em etapas, a primeira ionização sempre é mais intensa que a segunda. Então está incorreto o item 08. 16. Qualquer influência da temperatura nesses equilíbrios citados pode ser avaliada conhecendo-se a variação de entalpia das reações. Vou trocar, para falar de outro jeito. Esses equilíbrios se deslocam para a direita ou para a esquerda quando a gente aumenta a temperatura? Depende. Se ele for um equilíbrio, se ele for uma reação endotérmica, ΔH positivo, quanto mais se esquenta, desloca para o lado direito. Se for um processo exotérmico, quanto mais se esquenta, desloca para o lado esquerdo. Ok? Ou seja, para você saber o que a temperatura provoca nesse equilíbrio, você precisa conhecer o quê? Conhecer o ΔH, saber se ele é positivo ou negativo. Voltando para o item 16. Qualquer influência da temperatura nos equilíbrios citados pode ser avaliada se você conhecer a variação da entalpia das reações. Perfeito. 16 mais 4 mais 2 mais 1 deve ter dado 23. Bora? Questão 37 fala sobre solubilidade de gases em água. Sobre a solubilidade de gases em água, assinale o que for correto. Por via de regra, há uma maior dissolução de gases na água quando ela se encontra em alta temperatura. Espera aí. Tem uma lei que a gente utiliza para estudar a solubilidade dos gases, que é a lei de Henry. E o que diz a lei de Henry? A solubilidade de um gás ela é diretamente proporcional à pressão. Aumentou a pressão, aumenta a solubilidade. Mas a lei de Henry diz também o seguinte, que a solubilidade ela é inversamente proporcional à temperatura. Ok? Então, aumentou a pressão, aumenta a solubilidade. Mas aumentou a temperatura, diminui a solubilidade de um gás. Isso é para gás. Lei de Henry é para gás. Há uma maior dissolução de gases na água quando se encontra uma alta temperatura? Quando a temperatura é alta, a solubilidade é pequena. Então, está incorreta. Aumentos de pressão atmosférica obrigam uma maior quantidade de gases a se dissolverem na água em ambientes naturais. Olha para o primeiro detalhe da lei de Henry. Quando você tem aumentos de pressões, o que acontece com a solubilidade? Ela aumenta. Uma quantidade maior de gás se dissolve em um líquido, água, por exemplo. Então, item 2, ele está Tonight Forever, show de bola. 04. Devido à supersaturação do CO2, os refrigerantes abertos liberam bolhas de gás. Bom, quando você observa um refrigerante fechado, você não vê bolhas. Tem gás carbônico lá dentro, uma quantidade legal, mas você não vê bolhas por quê? Porque ele está supersaturado. Pressão elevada, até pelo fato de estar tampado. Aí você abriu o refri, certo? Tinha mais gás carbônico do que deveria. O que vai acontecer? Uma parte vai ter que ir embora. Se uma parte vai embora, acaba liberando o quê? Bolhas do gás. Perfeito. Para mergulhos profundos, o ar dos cilindros não contém nitrogênio, que é substituído por gás hélio, o qual, não tendo afinidade pelo sangue, evita a supersaturação de ar nos mergulhadores.
A princípio, o N2 parece ser um gás inerte, mas se você inalar muito N2, uma pressão elevada de N2 no seu corpo pode causar tontura, confusão mental. É por isso que se utiliza não o ar normal, O2 com N2, utiliza O2 junto com outro gás. Qual gás? O hélio. Então, perfeito. Show de bola. Tranquilo? Vamos para a última. A desgaseificação de um refrigerante ocorre por deslocamento de equilíbrio, respeitando-se o princípio de Le Chatelier quanto aos efeitos de temperatura e pressão. Bom, vamos dar uma viajadinha bem legal aqui. De que gás nós estamos falando? Bom, se eu falo de refrigerante, o gás é o CO2. Bebidas gaseificadas contêm CO2, beleza? Esse CO2 reage com H2O, isso até estava na questão anterior também, né? Forma o que isso aqui, professor? Forma ácido carbônico, que é fraco, que se ioniza em que? H+, mais bicarbonato. Tudo bem? Essa reação que você acabou de ver, ela é uma reação do tipo exotérmica. Peraí, processo exotérmico não gosta muito de calor, professor. Isso. E se você pensar nela acontecendo ao contrário, seria um processo endotérmico. Beleza? É um processo em equilíbrio, dá para você pensar em deslocamento, e o deslocamento obedece ao princípio de Le Chatelier. Perfeito. Ele fala quanto aos efeitos de temperatura e pressão. Vamos pensar só em temperatura por enquanto. Quando você aumenta a temperatura, você favorece qual sentido? O sentido endo. Quer dizer o seguinte: se eu aumentar a temperatura de um líquido, de um refrigerante, por exemplo, esse equilíbrio será deslocado para a esquerda. O gás carbônico, você vai produzir mais gás carbônico e vai querer sair. E se eu esfriar? Se eu resfriar, você vai favorecer o processo exo. E aí? O CO2 vai se transformar em bicarbonato, que é um íon que vai estar dissolvido. Resumindo, esfriou, aumenta a solubilidade. Carbonato, que é o HCO3-. Mas vamos pensar na pressão agora. Se você olhar para o lado direito desse equilíbrio, ou melhor, lado esquerdo primeiro, você tem 1 mol de gás, só o gás carbônico é gasoso. Do lado direito, ninguém é gasoso, zero. Vou até apagar a flechinha para não atrapalhar você. Pronto. 1 mol de gás, um volume gasoso do lado esquerdo, zero volume gasoso do lado direito. O que acontece se você aumentar a pressão? Quando a gente aumenta a pressão, diminui para o lado de menor volume gasoso. Então, vai do 1 para o 0. E o que acontece se a gente diminuir a pressão? Vai para o lado de maior volume gasoso. Sai do 0 e vai para o 1. Não dá para se pensar nos efeitos da temperatura e da pressão na desgaseificação de um refrigerante usando o princípio de Le Chatelier? De boa, tranquilo. O que nós estamos vendo aqui? Deslocamento de equilíbrio por mudança de pressão ou por mudança de temperatura. E o deslocamento de equilíbrio segue o princípio de Le Chatelier. Perfeito? Tudo certo? Então, a desgaseificação de um refri ocorre por deslocamento de equilíbrio? Ok. Respeitando-se o princípio de Le Chatelier quanto aos efeitos de temperatura e de pressão. Tudo completinho, perfeito, a 16 também. Então, somente a 1 está errada, então essa soma deve ter dado 30. Pronto. Beleza? Vamos para 38. O cloranfenicol é um antibiótico sintético de amplo espectro. Considerando as duas etapas de síntese apresentadas a seguir, assinale o que for correto. A reação de formação do cloranfenicol, que é a última substância, a partir do composto B, que é a penúltima, ocorre a redução do ácido carboxílico. Vamos conferir. Você está vendo um ácido carboxílico bem aqui, confere? Tem verdinho aqui, ó. Pronto. Por que verde? Para ver de perto. Esse ácido está sendo transformado em um álcool. Peraí, quando ácido se converte em álcool, qual que é o nome desse fenômeno? Redução. Perfeito, o item 01.
Na transformação do A em B, ou melhor, a transformação do A em B torna o grupo amino mais básico. Bom, a substância A tinha um grupo amino, e as aminas são bem básicas. Só que você percebe que no composto B não tem mais amina, ela foi convertida numa outra coisa agora, que é uma amida. E o caráter básico das amidas é muito menor do que as aminas. Normalmente elas são até neutras, entende? Então a transformação do composto A no composto B torna o grupo amino mais básico? Não, torna o grupo amino menos básico. Furada. O átomo de hidrogênio do grupo hidroxila, eu acho que ele está falando disso aqui, ó. Esse hidrogênio do grupo hidroxila, destacado na estrutura do cloranfenicol, apresenta uma acidez semelhante à do fenol. Espera aí. Esse grupo hidroxila caracteriza um álcool, e a acidez dos álcoois é muito menor do que a acidez dos fenóis. Só para relembrar. Quem que tem um caráter ácido mais acentuado em química orgânica? Dos que caem em vestibular, o mais top é o ácido carboxílico. Depois vem o fenol, depois vem o álcool. Entende? Então, o átomo de hidrogênio do grupo hidroxila alcoólica, tem uma acidez muito menor que a do fenol. Então, não é semelhante, incorreto. O cloranfenicol, ele possui uma ligação peptídica. Cuidado. O que você está vendo na estrutura do cloranfenicol? Você está vendo uma amida aqui. Essa ligação posso chamar de amídica? Pode. Mas ela pode se chamar de peptídica? Peraí, peptídea é quando você junta dois aminoácidos, que não é o caso aqui. Você não está juntando dois aminoácidos para formar o cloranfenicol. Confere. Então, o nome correto é amídica. Então, nem toda ligação amídica é peptídica, mas toda ligação peptídica vai ser amídica. Então, o cloranfenicol possui ligação peptídica? Nesse caso, não, porque ele não é formado por dois aminoácidos. O cloranfenicol pode existir na forma de até 4 isômeros ópticos. Espera aí, se falou em isomeria óptica, nós vamos ter que procurar o quê? Carbono assimétrico. Vamos procurar, já apagar aqui o excesso de rabiscos, vamos lá. Olha para esse carbono, esse carbono que eu pintei de vermelho, ele é assimétrico? Se você conferir, ele tem uns 4 ligantes diferentes. Vamos pegar o vizinho dele, pintei de verde. Confere, ele é assimétrico? Também. E os demais que você tem aí, nenhum deles seria assimétrico. Mas você está vendo 2 carbonos assimétricos. E qual é o número de isômeros opticamente ativos? Como é que se calcula ele? A formulinha é só você pegar 2 elevado a n. O que é 2 o que é o n? Número de carbonos assimétricos. Então, se você fizer 2 elevado ao quadrado, vai dar o quê? 4 isômeros ópticos ativos. Quer dizer que o cloranfenicol pode se apresentar na forma de 4 isômeros ópticos diferentes? Perfeito. Está correto. 16 e 1, que normalmente vai dar 17. Show de bola, beleza? Questão número 39, aí tem uma porrada de reações orgânicas para você relembrar. Diz assim: o benzeno foi isolado pela primeira vez em 1825 a partir do óleo de baleia. Esse composto é muito importante para a química orgânica, além de ser utilizado como solvente e como matéria-prima nas indústrias farmacêuticas e químicas. Com base no esquema representado a seguir, assinale o que for correto. Então, você começa aqui com uma substância aromática, por enquanto ela é genérica, tem um Y aí que ele pode mudar. Aí você vai fazer a reação com o reagente 1 para obter o produto A e, na sequência, uma reação com o reagente 2 para obter o produto B. Aí, depois, nós vamos pensar na ordem trocada. Você vai reagir com, reagente 2 primeiro, vai obter um produto C. Vai reagir com o reagente 1 para obter um produto D. Professor, mas a ordem faz diferença? Não sei. Vamos ver daqui a pouquinho. Beleza? Então vamos lá. Item 1. Sendo YCH3. Deixa eu ver se não vai caber nesse espacinho. Vou abrir um outro slide, tá? Sendo YCH3. O reagente 1, oxigênio, que provoca a oxidação. E o reagente 2, ácido sulfúrico, que provoca sulfonação. Então, os compostos B e D são iguais. Traduzindo,
Você vai fazer uma oxidação, depois uma sulfonação, e no outro processo, você vai fazer a sulfonação primeiro, a oxidação depois. Ele quer saber de você se os produtos finais são os mesmos. Você vai só trocar a ordem, você percebeu? Então, vamos abrir um outro slide aqui. Eu começo desenhando para você quem? O tolueno. Ele fala para você que o Y é o tal do CH3. É isso mesmo? Aqui está o benzeno, original de fábrica, aqui tem um tal de CH3. Pronto. Vamos fazer o primeiro processo, o de cima. Você vai fazer primeiro uma oxidação. Quando você oxida esse grupinho que tem CH3, acontece o que, Wanderson? Oxidar é você ganhar oxigênio. Você lembra disso? Esse grupinho CH3 vai se converter em COOH. Você acabou de produzir o ácido benzoico. Só que daí, na sequência, você vai reagir com sulfúrico. Beleza? Quando você reage com sulfúrico, você quer fazer uma sulfonação. E o que seria sulfonação? É você grudar no benzeno um grupinho SO3H. Ele vai grudar onde? Quem manda em você é a carboxila que está aqui, ó. Não sei se você se lembrava, essa carboxila ela tem um efeito chamado de dirigente meta ou meta-dirigente. O que isso quer dizer? Ela vai orientar para que a próxima substituição, o próximo grupo que for entrar, entre na posição meta. Então, o grupo sulfônico vai entrar na posição meta. Você acabou de produzir o quê? Um ácido carboxílico e sulfônico com os grupos em posições meta. Essa substância final é aquela que ela foi chamada de B. Pronto. Vamos voltar no exercício um pouquinho. O que você vai fazer agora? Trocar a ordem. Você vai fazer a sulfonação primeiro e a oxidação depois. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá. Então, você vai partir de quem? Do tolueno, normal. Ok? Tolueno está aqui. Vamos fazer primeiro a sulfonação agora. Mas muda alguma coisa? Muda. Sabe por quê? Porque esse grupo CH3 ele é um orientador do tipo ortopara. O que quer dizer isso? Que um dos produtos formados pode ser esse aqui, ó. CH3 na posição original, né? Na posição orto pode entrar o sulfônico, ou ele poderia entrar também na posição para, aqui embaixo, ou na orto ou na para. São dois produtos possíveis. Mas isso vai continuar. Agora que você vai fazer a oxidação. Perdão que eu esqueci de escrever H2SO4 aqui. Agora vamos inverter. Vamos fazer uma oxidação por último. E aí, que produto que a gente vai obter? Vamos lá. Você vai desenhar primeiro o seu benzeno, normalzinho aqui. Onde era CH3, vai oxidar, vai virar carboxila. E onde que o grupo sulfônico está pendurado? Pode ser na posição orto, mas também poderia ser na posição para. Não precisa desenhar todos, né? Beleza? Então é o seguinte, o produto B tem sulfônico e carboxila em posição meta. O produto foi chamado de D, tem o sulfônico e a carboxila em posições orto, que eu desenhei, ou poderia ser em posições para. Voltando para o exercício. Os compostos B e D são iguais? Não, pelo simples fato de você ter trocado a ordem, você percebe que os produtos finais, eles são o quê? Diferentes. Incorreto. Acho que é o item mais difícil dessa questão. 2. O petróleo é uma das fontes de obtenção do benzeno. Bom, benzeno é um hidrocarboneto. Qual a melhor fonte de obtenção de hidrocarbonetos? Petróleo. Sendo Y uma
você vai formar um fenolato de sódio ou fenóxido de sódio e essa reação ainda libera água. Ele só perguntou se era um sal. Perfeito. O composto A, se você fizer a reação entre um fenol com soda cáustica, ele vai ser um sal. Então, por enquanto, 2 e 4 corretas. Tá bom? 08. Sendo o Y um CH3 e o produto C, já está te falando quem que é o produto. Um cloreto de benzila. Ele pergunta quem que é o reagente 2 nessas condições. Vamos abrir um outro slide aqui rapidão. Ele está supondo para você que a substância original é o tolueno. O que é tolueno mesmo? É quando tem um benzeno grudado em CH3. Ele está supondo que o produto da reação agora seja cloreto de benzila. Como é que desenha cloreto de benzila? CH2 e um Cl. Você percebe que dessa substância original para a substância final, você substituiu um hidrogênio por um cloro. Só que você não substituiu o hidrogênio do anel aromático. Você substituiu um hidrogênio do próprio metil. A reação que aconteceu foi de substituição, só que ela é uma substituição do tipo radicalar, que ela acontece quando? Quando você usa um halogênio na presença de luz. É uma reação bem típica, assim, bem diferente, sabe? Reação bem rodapé de livro, para falar a verdade. O normal é você colocar Cl2 junto com a LCl3. Aí você provoca uma substituição no anel, que não foi o que aconteceu aqui. Aqui a substituição foi na cadeia lateral. Então essa reação é do tipo substituição radicalar. Ela é típica dos alcanos. Entendeu? Então o reagente que você deve ter usado aqui, que foi representado pelo número 2, tem que ser Cl2, mas não na presença de FeCl3. Tem que ser Cl2 na presença de luz. Portanto, incorreto o 08. E o último item da questão 39 fala assim: sendo Y NO2. O reagente 1 ele fala que é hidrogênio nascente, que é aquele hidrogênio que provoca redução. E o reagente 2 é HCl. A pergunta é: então o produto B vai ser mais solúvel em água do que o produto A, do que o composto A. Deixa eu apagar uns rabiscos aqui, ficar mais organizado. Então agora é o seguinte. No lugar desse Y, você vai colocar um NO2. O reagente 1 é o hidrogênio que provoca redução. E o reagente 2 é o ácido clorídrico. Vamos abrir um slidezinho para a gente fazer essa reação bonita aí. Então, vamos desenhar. A gente começa com quem? Com o nitrobenzeno. E você pode desenhar assim. Pronto, nitro está prontinho. Ele está mandando você usar no reagente 1 hidrogênio atômico. Qual que é a função dele, Wanderson? Produzir redução. O que é redução? Perder oxigênio ou ganhar hidrogênio, ou as duas coisas juntas. Quando você reduz um nitrocomposto, você transforma ele em uma amina primária. Fechou? Certo? O que mais? Ele pediu para você reagir agora com HCl. Vamos pensar. Aminas têm caráter básico por ter um par de elétrons disponível. E você vai fazer reagir com ácido. Fazer uma amina reagir com ácido. Vai formar um sal? Isso. Vai formar um sal meio diferente aqui. Beleza? Que sal que a gente vai formar? Um sal de amônio. E qual seria a formulinha dele? Ao invés de NH2, você vai escrever NH3. É óbvio que tem uma carga positiva sobrando agora aqui. E o Cl se associa de forma iônica a esse cátion. O que você acabou de formar? Um sal de amônio. Em termos de solubilidade, os sais de amônio são muito mais solúveis que a própria amina original. Então, deixa eu só voltar aqui para ver a letrinha. Ele chamou esse composto aqui de composto A, e esse aqui é o composto B. Como o composto B é um sal de amônio, ele se dissolve muito melhor que a própria amina que lhe deu origem. Ok? Tranquilo? Então, vamos voltar agora para o exercício. Então, o composto B ele é mais solúvel em água do que o composto A. Perfeito.
feito o composto B é um sal de amônio, o composto A é apenas uma amina. Mas por que o composto B se dá tão bem? Porque sais têm natureza iônica e os íons se dão tão bem com água por causa das interações íon-dipolo. Ok? Então 16 também está show de bola, está correto. Beleza? Então a somatória vai dar 16 com 4 com 2. Eu acho que essa soma dá 22. Pronto. Vamos para a última questão. A prova falava o seguinte: as interações moleculares são fundamentais para o paladar humano reconhecer o sabor doce dos adoçantes naturais e artificiais. De modo geral, as moléculas adoçantes apresentam as seguintes características estruturais específicas, para que possam se ligar aos receptores específicos das papilas gustativas do paladar. Primeiro, possuir átomos de hidrogênio que formam ligações de hidrogênio com o paladar. Possuir átomos que formam ligação de hidrogênio com o hidrogênio polar do paladar. E tem que ter um grupo hidrofóbico também. Beleza. Com base nessas informações e considerando as estruturas químicas dos adoçantes sacarose, açúcar cristal, e sucralose, presente em alguns açúcares magros, assinale o que for correto. A sacarose e a sucralose são isômeros funcionais. Espera aí, nem perca seu tempo. Perceba que a sucralose tem cloro, a sacarose não tem. Então não tem nem como ter isomeria. Já era. A reação de hidrólise da sacarose, a quebra da sacarose, fornece uma mistura de dois compostos. Você sabe quem é. Glicose e frutose. Junto, eles possuem um número maior de átomos de hidrogênio, capazes de formar ligação de hidrogênio com o paladar, quando são comparados com a sacarose. Espera aí. A sacarose que você está vendo na sua tela, ela tem quantos grupos hidroxila? Porque os grupos hidroxila é que consegue fazer ligações de hidrogênio, certo? Com o próprio hidrogênio do paladar. Ó, quantos grupos hidroxila você está vendo aqui? Eu pintei de verde. Eu acho que você tem 8. 8, tem 8. 8 grupinhos hidroxila, certo? Que conseguem fazer ligações de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Os hidrogênios dessas hidroxilas conseguem fazer ligações de hidrogênio com outras moléculas possíveis. Beleza. Quando você quebra a sacarose, ela vira o quê? Ela vira glicose e vira frutose. Você sabia que a glicose e a frutose, elas têm 5 grupos hidroxila cada um expostos? A sacarose sozinha tem 8. A glicose e a frutose, 5 cada, tem 10 hidroxilas expostas para fazer ligações de hidrogênio com essas moléculas do paladar. Ok? Entendeu? Vamos voltar para o item 2. A reação da hidrólise fornece uma mistura de dois compostos. Juntos, eles possuem maior número de átomos de hidrogênio, das hidroxilas, capazes de formar ligação de hidrogênio com o paladar quando são comparados com a sacarose. Sacarose sozinha tem 8, a glicose mais a frutose tem 10. Então, juntas, ela tem maior número de hidrogênios capazes de fazer essas ligações. Perfeito. Tonight Forever 04. A sucralose é mais solúvel em água do que a sacarose. Se você olhar para o desenho da sucralose, ela também tem hidroxilas, mas tem menos. Você percebe? Ela tem menos hidroxila do que a sacarose. Certo? Ela é mais solúvel? Ela vai ser menos solúvel. Está incorreto. A sucralose, aqui tem uma pegadinha, possui 8 átomos capazes de formar ligação de hidrogênio com o hidrogênio polar do paladar. Peraí, o que precisa para uma molécula fazer ligação de hidrogênio? Tem que ter H ligado com FON. H, flúor, oxigênio e nitrogênio. Beleza. Certo? Ele está perguntando, a sucralose possui 8 átomos capazes de formar ligação de hidrogênio com o hidrogênio polar do paladar. Tá, mas que átomos são esses que formam ligações de hidrogênio com o hidrogênio polar do paladar? Tem que ser N ou tem que ser oxigênio? Beleza? Tem nitrogênio na fórmula da sucralose? Não tem. Tem oxigênio que poderia fazer ligações de hidrogênio com algum hidrogênio? Pode.
Esse O poderia interagir com o H do próprio paladar. Esse oxigênio também, esse oxigênio também. O que mais? Esse O de roxinho. Quantos que eu já destaquei para você? Destaquei 5. Só que esse oxigênio também poderia se ligar com o hidrogênio polar do paladar. Esse O, mesma coisa, esse, mesma coisa. Então, eu achei 8. Por mais que esses 3 últimos não tenham OH de verdade, mas esses oxigênios poderiam se ligar a hidrogênios polares da molécula do paladar e por aí vai. Da molécula que identifica o paladar. Ok? Fechou? Então, tem 8 possíveis. Vamos voltar aqui. A sucralose possui 8 átomos possíveis de formar ligação de hidrogênio com o hidrogênio polar do paladar. Perfeito. Tranquilo? Última, a solubilidade da sacarose. Bom, você sabe que sacarose se dá muito bem com água. Açúcar cristal refinado, né? Se dá bem com água. Ela está relacionada com a ionização dos átomos de hidrogênio dos grupos hidroxilo. Espera aí, galera. Em água, as hidroxilas da sacarose, que são álcoois, nem sofrem ionização. Então, o motivo da sacarose se dar bem com água é devido à presença de ligações de hidrogênio com água, e não pelo fato da sacarose sofrer ionização. Beleza? Você tem hidroxilas na sacarose, várias. Beleza? Só que esse H não se separa do oxigênio, beleza? Por quê? Porque essa substância tem álcool e os álcoois não conseguem se ionizar em água. Ok? Então, o motivo para a sacarose se dar bem não é ionização. O motivo é que ela faz ligações de hidrogênio com a própria água. Então, a 16 está nada a ver, incorreta. Então, certas 8 e 2, essa soma normalmente dá